Imagine ouvir que a humanidade poderia estar 1000 anos à frente do que está hoje. Que tecnologias impossíveis, curas para doenças que ainda nos desafiam e respostas para perguntas que ainda nem sabemos formular, já tinham sido descobertas há milhares de anos. E tudo isso foi apagado em um único dia. Parece exagero, mas muitos historiadores acreditam que esse é o impacto da destruição da Biblioteca de Alexandria, o maior centro de conhecimento que o mundo antigo já viu, e talvez o maior que já existiu. Alexandria não era apenas uma cidade importante no Egito. Ela era o coração intelectual do Mediterrâneo. Fundada por Alexandre o Grande, se tornou rapidamente um polo de cultura, comércio e ciência. Era como se todo grande pensador que surgisse fosse inevitavelmente atraído para lá. E no centro dessa cidade existia uma instituição que ultrapassava qualquer comparação moderna, a famosa Biblioteca de Alexandria. Estimativas variam, mas falam entre 300.000 e 700.000 manuscritos. Era uma coleção tão vasta que nenhuma mente humana da época conseguiria absorver tudo o que estava armazenado ali. E o que havia dentro dela? Estudos avançados de astronomia, tratados matemáticos que antecipavam equações que só reapareceriam séculos depois, técnicas médicas tão surpreendentes que, em alguns casos, ainda hoje impressionam a ciência moderna. Ali estavam reunidos os maiores sábios do mundo antigo, compartilhando ideias, comparando teorias, desafiando dogmas. Era um lugar dedicado à busca pura pelo conhecimento. Mas então veio a tragédia. O incêndio. Ou melhor, os incêndios. Porque até hoje não existe consenso sobre quem realmente destruiu a biblioteca. Alguns apontam para Júlio César, durante um conflito naval, quando o fogo que começou nos navios se espalhou para a cidade e atingiu depósitos de manuscritos. Outros historiadores defendem que comunidades cristãs radicais, séculos depois, destruíram partes da biblioteca ao rejeitar obras consideradas pagãs. Há também relatos de que, ainda mais tarde, invasões muçulmanas teriam completado a destruição. A verdade é que não existe um único culpado. A biblioteca não ardeu em um único evento, mas em vários ataques, abandonos e descuidos ao longo de centenas de anos. Foi como assistir uma luz se apagando aos poucos, até o último fragmento desaparecer. O que realmente aconteceu? Uma soma de política, fanatismo, guerra e descaso, nada que a humanidade não tenha repetido inúmeras vezes ao longo da história. E o que exatamente se perdeu? A lista é dolorosa. Obra após obra citada por autores antigos simplesmente deixou de existir. Tratados completos de Arquimedes, pesquisas avançadas de Hipátia, estudos médicos detalhados de Herófilo, considerado o pai da anatomia, nunca mais foram vistos. Havia teorias sobre o movimento dos planetas, mapas do mundo que poderiam ter reescrito a história das explorações, manuscritos que continham descobertas que só seriam feitas novamente mais de 1000 anos depois. Os estudiosos acreditam que se a biblioteca tivesse sobrevivido, a humanidade poderia ter alcançado a revolução científica muito antes. Talvez na Idade Média, talvez antes disso. Em outras palavras, estaríamos hoje vivendo em um mundo completamente diferente, mais avançado, mais preparado, mais consciente. O conhecimento perdido não foi apenas uma coleção de textos queimados, foi uma interrupção brutal no progresso humano. Mas nem tudo é tragédia absoluta. Existem teorias modernas que sugerem que parte desse conhecimento pode ter sobrevivido de alguma forma. Alguns manuscritos podem ter sido copiados antes da destruição completa e escondidos em coleções particulares. Há pesquisadores que acreditam que fragmentos podem ainda estar guardados em monastérios antigos, sem terem sido identificados. E de tempos em tempos, descobertas arqueológicas revelam pequenos pedaços, citações, trechos que iluminam o que um dia existiu. Além disso, projetos de reconstrução digital estão tentando recriar o espírito da biblioteca. Não para trazer de volta o que foi perdido, mas para evitar que isso aconteça novamente. Várias equipes ao redor do mundo estão digitalizando documentos antigos, conectando pesquisas, preservando o que resta da história humana em forma acessível e protegida.
No fim, o que a Biblioteca de Alexandria nos lembra é simples. Conhecimento é o bem mais valioso que existe, e, ao mesmo tempo, o mais frágil. Em um único ato, ou em uma sucessão de descuidos, séculos de sabedoria podem desaparecer. A reflexão que fica é essa: quanto do que sabemos hoje estará disponível para as próximas gerações? Quanto será protegido? Quanto será ignorado? Se você gosta de explorar mistérios como esse e quer entender como o passado molda o nosso presente, inscreva-se e acompanhe os próximos episódios. Tem muito mais história, descoberta e questionamento pela frente.